Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Junto comigo, minha queridíssima, excelentíssima, babíssima. Oi, gente, tudo bem? E hoje este episódio tá assim, ó, familiar, sensacional. Estamos aqui com Renata Tonaco, que além de influenciadora, minha prima, verdade. fui no casamento. É verdade, estava lá presente, Tava né? lá presente, então tudo que ela falar aqui, eu Você vou... tem que falar se é verdade ou não. É isso aí. E agora, recentemente, mamãe. Mamãe, tá ali, ó, aqui nos bastidores. 3 meses só, gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E assim, a gente sabe que você já tá nessa etapa da maternidade e tudo mais. Em alguns momentos a gente vai até entrar nesse assunto, mas hoje a gente quer entender, quer escutar de você, que assim, eu sei, né, que eu, como eu falei, né, eu participei muito disso, todos os bastidores do seu casamento. Que, ó, é uma história, Vamos dá voltar livro, lá dá pra episódio. noivinha. Ai, essa fase é muito gostosa, né? Fase de casamento. Vocês dois estão nessa fase É isso agora, aí. planejando, né? Mas depois que passa é melhor ainda. Muito. Eu falo que casar é bom demais, é a melhor coisa da vida, casar. Eu falo pro meu marido que se der, eu vou casar umas 3, 4 vezes com ele. A gente já casou duas. 2 vezes. Eu vou contar essa história aqui hoje. Então, por favor. Então, vamos começar, queremos Vamos saber começar. tudo. Bom, a gente decidiu casar já tem bastante tempo. A gente tá 10 anos juntos, a gente vai fazer 10 anos agora. E decidimos casar mais ou menos há uns 5, 6 anos. Ele me pediu em casamento, a gente tava em Miami, uma viagem maravilhosa. Não esperava. Já começou os imprevistos, não esperava nem um pouco, mas já começamos nos imprevistos. O pedido de casamento foi um baita de um imprevisto de noivo, assim. Uau. Ele foi me pedir em casamento na estrada de Key West, ali, aquela estrada maravilhosa. E ele fez todo o planejamento de ser com aquele mar maravilhoso. E a gente alugou um conversível. Então ele pensou que ia ser aquela coisa linda. Quando ele chegou no lugar que ele foi me pedir em casamento, na hora que ele parou, ele foi descer, assim, eu desci, eu olhei e falei, que lugar horrível. Eu não quero ficar aqui, vamos embora. Eu quero parar em outro lugar. Aí imagina ele que já estava desde o Brasil lá pensando no planejamento de como que ia pedir em casamento e chegou, meu Deus, e agora onde é que eu vou parar? Ele simplesmente parou em qualquer lugar, numa ponte que tinha, tipo, nem tava com a vista do mar mais, mas que ele tava desesperado, porque ia chegar no hotel e o hotel tava cheio de coisas já, de enfeites, de casamento. Tinha que pedir a qualquer momento. Tinha que pedir, não dava pra ser antes, depois disso, né? E aí a gente parou simplesmente num lugar, num acostamento, tipo, X. Começou a vir uma polícia, porque a gente tava parado. Deus. E ele, tipo, me pediu em casamento, assim. E aí eu ficava assim, por que você tá fazendo isso aqui? Meu Deus do céu, como assim? Na hora eu não entendi nada. Você achou que a polícia fazia parte do pedido? Não, eu falei, mas por que aqui que ele tá fazendo isso? Meu Deus, a gente tem a viagem inteira pela frente ainda. Mas depois eu entendi qual era o intuito dele, né? Que era pra ser no caminho. E ele falou sobre isso numa carta, que era sobre que a gente tava construindo um caminho junto. Acho que casamento é sobre isso, né? Legal. Da gente construir um novo caminho, da gente construir uma estrada juntos ali. Foi muito lindo o intuito, mas deu tudo errado, coitado. Não, e é muito engraçado que, assim, hoje você fala, né, nas suas redes e tudo mais, muito sobre essa questão do planejamento, dessa estratégia e tudo mais. E é Não, isso, o parece que é uma relacionamento coisa. é isso, né? Totalmente. A gente planeja as coisas, porque eu acho que a gente tem que planejar casamento, né? Quem tá aí planejando casamento, a gente tem que fazer um planejamento para as coisas saírem o mais próximas o possível do que você tá pensando. Mas tenha certeza que vai dar tudo errado. Eu tenho uma frase que eu falo que é calma que vai dar tudo errado. Não é calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. E a gente tem que levar isso com leveza. Que nem a gente tá aqui contando agora esse plano que deu completamente errado. No casamento, no noivado, nesse planejamento, vai dar muita coisa errada. Então, eu acho que ficar se apegando muito às coisas ali, né? De tem que dar certo, tenho que fazer aquilo exatamente daquele jeito como eu planejei, as coisas são muito mais pesadas, né? A gente tem que ter um pouco de leveza. E porque senão, em determinado momento, você fala, não, isso deu errado, então agora o próximo vai dar errado. E aí você entra numa espiral, numa bola, assim. Você entra num loop infinito, né? Que aí tudo você vai justificar com aquele primeiro erro, né? Quando Totalmente. você não contorna isso. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado, assim, já no noivado, assim, de Maravilhoso. você não controla nada, as coisas não vão acontecer como você tá planejando, simplesmente curte o momento, curte aquilo que você tá vivendo. Então, acho que nesse primeiro momento. E aí, muito louco, né, que a gente foi casar, nosso casamento era pra dia 11 de abril de 2020. Tá. 2020, Uau. pandemia. Uau. 3 semanas antes, fechou tudo. Eu já tava com vestido, gente. É verdade, abril, verdade. Foi em março que fechou março. tudo. Eu já estava com vestido em casa. 1 ano e meio planejando esse casamento. 3 semanas antes, simplesmente parou. O buffet ligou pra gente e falou, olha, não vai ter o casamento. Não vai ter. Pense no desespero. E aí? Pense no desespero. Então teve essa ligação de, ó,
Teve, não, eu Estamos lembro, eu tava no cancelando. estacionamento do trabalho que eu trabalhava na época, e eu tava assim, vendo as notícias, todo mundo mandando, tipo, É porque tudo no início fechado. ali a gente Não sabia se era uma pensou, semana, né? 2 15 semanas, dias, vai exatamente. passar. Mas aí teve essa ligação do buffet e falou, não vai acontecer, não vai acontecer. Aí, o que a gente faz? E não vai acontecer ou vai acontecer em algum momento Não, esse ano? não vai acontecer porque que data? O buffet tem para datas no Imagina, ano, não tem. tudo que foi programado de todas as datas de todos os fornecedores. Exatamente. Tipo- É uma dança muito perfeita que é o dia do Sim. casamento, né? De Total. todos os fornecedores que você vai contratando, datas de todo mundo, porque muitas pessoas casando, agenda cheia. Sim. Então foi simplesmente o caos, assim. Então falaram disso, não, era em abril, né? Vamos remarcar para setembro, que a gente queria um feriado, que minha família é toda de Belo Horizonte, toda de Minas, então a gente queria que todo mundo pudesse estar aqui, mas aí não tinha mais data e remarcamos para setembro, 7 de setembro, se eu não me engano. De 2020. De 2020 mesmo. Todo mundo na esperança Otimista, que né? ia dar tudo semaninha, certo. é uma que ia dar tudo semaninha certo. só. E eu acho que aí começou a andar a pandemia ali mais, né? Todo mundo em casa, tudo fechado. A gente começou a ver que, assim, não ia dar certo. A gente remarcou o nosso casamento 5 vezes. Nossa. Foram 5 datas, porque foi isso. Todo mundo sempre estava na esperança de que, não, mês que vem vai melhorar, mês que vem já vai estar tudo funcionando. E aí abria um pouco, mas aí de repente voltava, fechava tudo de novo, né? Então, Tinha foi caos. esses E daí ensaios os de abertura. eventos, né? Tinha um número limitado de pessoas. No Isso mais início, pra e mais pra frente. frente, isso que eu ia falar, exatamente. Que teve uma das chances que a gente teve de remarcar, o buffet falou pra gente, olha, a gente consegue fazer, mas não tem festa, não tem parte da balada, é só um jantar sentado, no máximo 80 pessoas. A gente já estava tão, assim, estressado com essa situação de ficar nessa indefinição, né? De vai, não vai, que a gente falou, tá bom, vamos fazer. E aí, até outra história muito curiosa, de outro perrengue que a gente teve que passar, que no início, o nosso casamento inicial era para 350 pessoas. Todo mundo tava com convite, faltava 3 semanas, convite em casa. Sim. E aí, a gente, de repente, topou fazer esse casamento de 80 pessoas no buffet que a gente ia fazer. Vamos reduzir uma casa menor, eles têm várias casas, então a gente pegou uma casa menor. A gente desconvidou todo mundo. Gente, imagina essa situação. Você ter que desconvidar as pessoas. E isso gerou algum tipo de ruído? Tem. Até hoje tem briga na família. Tem? Imagina, né? Até hoje tem briga na família. Mesmo tendo uma grande justificativa, Não, né? brincadeiras à parte, né? Mas assim, eu acho que é muito... Isso é até uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, assim. Nós todos somos muito egocêntricos, assim. A gente sempre vai ver o nosso lado da coisa. Então, por mais que a gente conversando aqui, vocês estão entendendo o meu lado de, poxa vida, ela teve que remarcar os dois. Foi tão difícil que eles fizeram. As pessoas que são convidadas vão ver o lado delas. Tipo, nossa, poxa vida, causou mó... Eu já comprei presente. Eu já comprei alguma coisa... Já tinha dado presente. Já tinha gente que já tinha dado presente. E a gente desconvidou. Aconteceu isso. Então, assim, eu também entendo as pessoas terem ficado chateadas, né? Queriam estar lá por nós. E a gente estava convidando, apesar de ter sido 350 pessoas, uma pequena lista de 350 pessoas. Eram pessoas que a gente gostava, de pessoas que trabalhavam próximas da gente, né? Então, assim, foi muito difícil isso, assim, de tomar essa decisão. Mas a gente teve que pensar na gente. Claro. No estresse que a gente estava vivendo. Que também casamento, né? Tirando todos esses pontos, casamento também é muito sobre os noivos, né? Em determinado momento Tem até que se ser. perde, né? Isso, não, eu tô fazendo pros outros pra acabam mostrar. esquecendo, né? Gente, se isso, uma coisa que eu falo pra todas as minhas amigas que vão casar é, pensem em vocês. Não para de pensar, porque meu pai tem um amigo, porque minha mãe tem uma... Não, e essas pessoas não vão fazer diferença nenhuma no dia pra você, assim. A gente acabou tendo a experiência, né, nessa confusão de marca, remarca. Teve uma hora que a gente encheu o saco, falou, não, vamos casar, a gente quer muito viver isso, quer muito dar esse passo. A gente alugou uma chácara no Airbnb, tipo, pra 15 dias depois, e a gente montou um casamento pra 20 pessoas em 15 dias, assim, fiz na loucura. E daí dá de ver que tudo é possível, né? Tudo é possível, tudo é tudo. possível. E foi assim, a gente achava, os dois estavam com a expectativa de que a gente ia... vai fazer, né, um evento, vai ser um micro-evento. A gente pegou todos os fornecedores que a gente tinha contratado e pediu pra eles fazer uma coisa pocket pra gente. Então, Entendi. antecipou uns docinhos, antecipou a filmagem, foi os mesmos fornecedores e fez nesse evento mini ali que a gente fez. A nossa sensação é que a gente ia só assinar um papel com pessoas da família ali, bem próximas, assistindo. Cara, Virou. foi assim, o dia mais especial da minha vida, assim. Foi uma Olha coisa que muito legal. linda. Foi muito linda, porque eu acho que casamento tem muito isso, assim, tem um efeito diferente, casamento, assim. Eu acho que esse preparativo ali é a data mais especial, é o preparativo.
É o momento mais Essa especial. verdade, né, que você O coloca dia, ali. total, o dia em si passa tão rápido. Você nem vê, você nem vive o dia. Você não come as coisas que você contratou. Você não... Você tá tão ali em êxtase que você nem vive. Mas o preparo, assim, é muito gostoso. Assim. Então, viver isso de uma forma muito agradável, leve, acho muito importante, assim, E sabe? principalmente, ouvindo você falar, creio que você tivesse munida ali de bons fornecedores, que foram parceiros, Foram. né? De entender, de serem empáticos tanto com você quanto com vocês, com o momento e tudo mais. Num primeiro momento, todo mundo ficou um pouco com medo. Assim, com a primeira notícia, assim, vamos remarcar, começou a ter algumas taxas de remarcação, assim, porque claro. acho que estava todo mundo muito com medo Sim. do que estava acontecendo. Depois que já começaram a ver que, assim, tá todo mundo no mesmo barco, Aham. não tem o que fazer, as pessoas foram sendo mais flexíveis e ajudando bastante a acontecer o que a gente precisava que acontecesse. E até ouvindo muito aí de mercado, eu vi que, assim, até os contratos dos fornecedores, a grande maioria, mudou muito depois de pandemia. Porque você, de certa forma, você tem que assegurar, né? Tanto que muita gente teve muitos problemas com fornecedores Muito problema. nesse momento. Quem não tava com gente séria, né, com gente que não tinha caixa, com empresa que era sólida, teve problema. Porque as pessoas começaram a quebrar. Lógico. Esse mercado de eventos, né, foi Ficou um muito ano prejudicado. ali, mais de um ano, Muito prejudicado por conta disso. Então, quem estava com fornecedores que não tinham essa solidez, acabaram perdendo muito dinheiro. Graças a Deus, não foi nosso caso. A gente tinha contratado fornecedores muito sérios, muito bons, assim. Então, Isso é tudo muito aconteceu importante. da forma como precisava acontecer. E aí, a gente teve esse casamento pequenininho de 20 continua. pessoas, né, que a gente fez numa chácara, assim. E até curioso, que a gente tentava alugar as chácaras no Airbnb. Aí quando eu falava, vou fazer um casamento, as pessoas recusavam na hora a reserva. Tipo, ainda teve achava isso. que era... Não, vai fazer festa, porque pandemia, o povo ainda tava fazendo milhões de festas Exato. É clandestinas, que hoje né? a gente falando parece distante, né? Mas era Tem que muito se colocar isso, na né? cabeça lá atrás, né? Como verdade. que foi. E aí, assim, a gente não conseguia uma chácara que aceitasse a gente. E eu falava assim, é minha avó que vai, tipo, meus amigos. Eu não, passo a lista aqui, não é só ninguém família. louco, tipo, tá tudo bem, eu só quero casar, por favor, tipo. E aí, acabou que uma aceitou, e até ela fez até outros casamentos lá, porque a postura conta ficou do tão teu? lindo, ficou tão Olha lindo. que legal. E assim, sabe quando parece que tudo conspira, assim, tudo conspira? Acho que Deus ajuda as noivas, assim, sabe? Porque tudo conspirou, deu tudo certo, assim, foi muito lindo, foi um dia muito especial, dia muito amor, assim, foi realmente uma celebração, uma cerimônia mesmo. Eu achei que ia ser meio que fake Mas ali. isso aí foi um civil. E era um civil que a gente tá. decidiu fazer uma pequena cerimônia, Tá né? bom. Foi o momento do documento do cartório Entendi. mesmo ali. E a gente, até o celebrante mesmo, que ia fazer, ele foi fazer esse pequeno Foi fazer. também. Ah, então, que legal. foi meio que um pocket. Um ensaio. Um ensaio do grande, Isso né? é legal. Aí depois acabou a pandemia, a gente fez o outro, né? 2022. O grande, 2021, 2021. novembro de 2021. A gente fez o grande e aí ficamos com milhões de datas. Eu até falo que minha aliança, até hoje, a data é do casamento da pandemia. Da pandemia. 11 de abril. Porque já tava tudo pronto, né? Aí a gente tem milhões de datas, nem lembra mais quando que comemora. É um pouco que comemora Comemora o mais ano inteiro. vezes. Várias vezes. Várias vezes. É isso mesmo. E este casamento, né? O casamento, a festa, vamos falar assim, né? O oficial, né? Uhum. Não oficial porque, né? Teve outro. Aí entra muito nessa questão, né? O outro foi muito mais verdadeiro, Foi, né? foi. Né? Tipo, essa proximidade. Foi o primeiro, então, legal. Mas como que foi essa preparação para esse momento, essa cerimônia? Cara, eu acho que fazer um casamento é tão difícil quanto você pegar um projeto na sua empresa, super cheio de pessoas e tudo mais, porque é muito detalhe, né? É muito detalhe. E se você não mantém o mínimo de uma organização, o mínimo de um planejamento, eu amo um planejamento, né? Mas o mínimo de um planejamento, você surta. Porque eu acho que o medo de errar, o medo de que, e se no dia eu não lembrar que tinha que colocar a xícara tal no lugar tal, esses detalhes acho que pega na ansiedade, né? Não o buffet, a decoração. Isso são grandes coisas que é fácil de resolver, né? E concorda que a grande maioria das pessoas, né? Elas são estagiárias nesse projeto. Nunca e fez. decisora. Total. Então pensa, ela não tem essa experiência, né? Você nunca fez isso antes. Tomara que isso só faça antes. uma vez Exato, na vida, né? Tomara que faça só uma vez. Mas assim, nunca teve essa experiência. E diante de tantas tomadas de decisões a todo momento, né? Que envolve dinheiro, envolve tomadas de decisões no sentido... você tem que abrir mão de algumas coisas. Não cabe tudo. Não é nem só sobre dinheiro e tal, mas assim, você tem que optar
um lado ou outro, Total, né? Não dá pra total. você colocar tudo num único dia. Eu acho que é um processo que a gente sofre. E isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado para não ser algo que... um processo doloroso. Tem que ser um processo alegre, tem que ser um processo feliz, um processo de amor. Você tá casando com o amor da sua vida. Você tá fazendo uma festa porque você quer fazer uma festa, um evento, né? Então, se isso vira algo doloroso, não é que você tem que separar. Ah, meu Deus, não é para mim. Não. Então, só traga mais leveza para esse processo, né? Então, desapegar um pouco dessa questão de tem que estar tudo perfeito. Calma, vai dar certo, assim. E o que eu recomendo muito é coloca tudo no papel. Joga tudo no papel, tudo que você for pensando. Eu fiz literalmente um cronograma que eu fui colocando assim, mês a mês, tudo que ia acontecer. E no último mês, assim, quebrado por semana. Na última semana, quebrado por dia. Tipo, o que eu tenho que fazer a cada dia? Aí qualquer coisa que eu lembrava, tipo, poxa, eu tenho que fazer minha sobrancelha. Tipo, detalhes que... Detalhe do detalhe do detalhe. Eu anotava lá. Dia tal, eu preciso lembrar de marcar minha sobrancelha. Pronto. Problema pro futuro. Joguei pra fora. Porque senão a gente fica com aquilo. Tem até a neurociência explica isso, né? Que fala que você... essa parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele é a nossa parte de maturidade. É onde a gente toma as decisões sábias da nossa vida. Então, alguém te oferece um chocolate e você tá de dieta, você vai falar, não, obrigada, não quero. É o seu córtex pré-frontal que tá agindo ali. É uma parte muito nobre e muito importante pra gente crescer na carreira e tudo mais, no dia a dia, ser adulto, né? Lidar com maturidade. E quando você não tem uma agenda, quando você tá com esses compromissos ali, eu tenho que lembrar de fazer isso, você tá justamente ocupando essa parte mais nobre do seu cérebro. Da decisão, né? Da decisão. É onde também fica essa parte de agenda no nosso cérebro, é também nessa parte. Então, se você fica ocupando com isso, por isso que dá essa sensação de, assim, eu tô perdida, eu não consigo, porque você não consegue enxergar o acúmulo e você não usa a parte mais nobre do seu cérebro para realmente fazer um planejamento, para realmente olhar com calma para aquilo, assim. Então, eu falo que lembrou de uma coisa, joga na lista. Joga na lista. Tira coloca qual é o dia drive. que eu tenho que me preocupar com isso. Tá bom. Então eu anoto no dia que eu tenho que me preocupar com isso. Eu vou lá no dia, eu vou ver. Hoje eu tenho que lembrar de marcar tal coisa. Tá bom, agora eu marco. Porque senão, gente, vira uma bagunça, uma salada mista. Isso aqui não é mais que um episódio, isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Todo mundo aí, espero que esteja tomando nota. E eu acho que mais... Segue a Rê, porque, ela é só dica sensacional. Eu adoro, assim... É minha dose de sabedoria do dia. Adorei. Fico feliz. E é isso, né? Porque, assim, você se planejando... E vão acontecendo várias coisas. Como eu falei, né? Todo mundo é estagiário nessa. E vão surgindo coisas que você nem imaginava que existia isso dentro de um casamento. Nossa, muito. Né? Tipo, o que foi o que mais te pegou, assim? Você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha que pensar que... Nesse detalhe, assim. Assim, eu acho que o detalhe que mais me pegou de ansiedade foi a questão a orquestra de como que a festa vai funcionar. O roteiro da festa. Então, o cronograma. Sim. Então, assim, olha, tal hora você tem que fazer a cerimônia, tal hora tem que entrar tal pessoa, tal hora tem que ser tal música, tal hora... Então, você tem que viver aquele momento na sua cabeça milhões de vezes pra ter certeza que você não esqueceu nada, nenhum detalhe, e tudo tá ali, tudo que você colocou no papel, assim, o buffet, a cerimonialista, todo mundo vai te pedir isso, né? Esse roteiro da festa. Mas esse roteiro agora, eu fiquei na dúvida. O que faz? É a gente? Eu acho, São os noivos? Eu acho que, assim... É bom os noivos, né? É bom que os noivos saibam o que eles querem, porque senão vão ficar perdidos ali. Gente, a gente assistindo uma cerimônia, parece que tá tudo muito natural acontecendo ali. É tudo muito orquestrado, assim. Não que a gente tá sendo falso ali, não. Você vai... É orquestrado pra você viver o seu momento com verdade. Até pra te trazer uma tranquilidade, né? Porque senão você vai estar assim, não, mas agora eu entro, o que vai acontecer? Não, só entra e depois a gente vê. Totalmente. Eu já fui em casamento que, assim, não estava bem orquestrado isso, e aí por isso a importância, por exemplo, de contratar uma assessora, porque a assessora vai fazer isso junto com você. Tá. De tipo, vocês contrataram uma assessora, né? Porque já vi, por exemplo, a noiva vai entrar, aí depois da noiva ia entrar alguém, cadê a música da pessoa que vai entrar? Vocês já devem ter visto isso. Sim. Isso é uma falta de roteiro bem feito, exatamente. Atrasa, aí a noiva, começa a música da noiva, começa a música errada. E a noiva não entra. Cadê? E esses detalhes, esse roteiro. Tá. Que é uma coisa assim, não, convenhamos, não tem ensaio.
Não tem ensaio, não uma ninguém vez ali só que você vai ensaia fazer. antes. Vamos lá, agora o buffet entra, agora a música entra. Não tem. Exatamente. Então, assim, contratar bons fornecedores, bons profissionais que estão acostumados a fazer tudo isso, já sabem onde que a coisa pega, não pega, porque realmente vai acontecer. E, assim, uma coisa também que me libertou muito e é uma coisa que eu trago pra minha vida, assim, que é uma frase que eu falo, calma que vai dar tudo errado. Né? Porque essa frase é... precisa ter isso, porque vai dar errado. Alguma coisa vai dar errada. Então, você tem que saber que... Plano B, C, D. B, C, e às vezes não vai ter. Então, até a minha assessora, ela postou, quando eu e a Renan, a gente foi dançar, né? A dança, a gente não quis fazer coreografia, ensaiada, não era a nossa cara. Isso a gente foi ali na hora mesmo, fez a dança que deu pra fazer. E ela postou no Instagram dela, e ela falou isso, falou, olha que leveza de um casal que não tem medo das coisas darem errado. E eu acho que é isso, quando você consegue ter essa tranquilidade de pode dar qualquer coisa errada aqui, mas eu tô casando com o amor da minha vida, eu fiz o meu melhor, eu fiz a festa que eu podia ter feito, nas condições que eu podia ter feito, então agora eu só vou curtir. É muito gostoso. Acho que você consegue viver aquilo, sabe? Que a gente fica muito preocupado. Vale pra vocês dois, principalmente isso. Ficar muito preocupado no dia do casamento. Ai, meu Deus, será que as pessoas estão gostando? Não interessa. E esse planejamento só você sabia exatamente o que isso, deu errado. Só você sabe o que deu Só errado. você sabia. Ninguém vai saber que a carne não tava do ponto que não sei o quê. Que você experimentou no Não dia da interessa, degustação. entendeu? Vive aquele dia. A gente não pode se esquecer disso. Que o casamento, a festa de casamento... é pra gente viver, não é pras outras pessoas, não é... É pra viver aquilo, assim, sabe? Então aproveite. Até no nosso casamento, uma pessoa chegou pro Renan da família e falou assim, Renan, não tá tocando sertanejo, tem que tocar o funk, sei lá, funk sertanejo. Aí ele olhou pra pessoa e falou assim, mas é o meu casamento. Eu escolhi as músicas. Eu escolhi que só vai ser eletrônico, a gente ama eletrônico, então vai ser eletrônico. Você não gosta? Que pena. Né? Agora a gente tem que mandar um line-up, tem que mandar um line-up no convite. Ver se você gosta tipo, ou não. Tipo assim, então, eu acho que a gente fica muito nessa preocupação, porque... Querer agradar todos os convidados, família, é né? muito ruim isso, E né? falando nessa questão, né, desses insumos externos, né? Porque sempre tem o pitaco, sempre tem a pessoa... Como que é lidar com isso para alguém que planeja tanto? Perfeito. Eu tenho uma filosofia de vida que eu gosto muito, que isso mudou muito a minha vida, assim, e começou com um relacionamento, inclusive. Que, assim, as pessoas, elas estão sempre interessadas em fazer o melhor para você. Se alguém tá te dando um pitaco, é porque ela quer te ajudar. Ela não quer, ela não tem intenção de te atrapalhar. Ela tá falando com a experiência dela, com o que ela conhece. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar, até com empatia pra pessoa falar e pensar... Essa sugestão não vale pra mim, mas eu entendo que a pessoa tá querendo o meu melhor. Sim. Isso pra maternidade tá me tirando, assim, nossa, de muita sinuca de bico. Uma leveza. Porque a pessoa vai chegar e falar assim, essa menina não tá com frio? Essa menina não tá... Assim. Eu entendo que a pessoa tá querendo trazer a experiência dela e trazer uma sugestão pra me ajudar. Eu não posso olhar pra aquilo com... Ai, que saco, tá falando isso. Eu que sei. Não, eu entendo que a pessoa tá querendo ajudar, sabe? Então, acho que olhar isso desse jeito... no meu método, né, que eu ensino, que é tudo com base na logoterapia, que é uma escola de psicoterapia par do Freud, foi em Viena também que foi essa escola, só dando um pouco de contexto. E a base da logoterapia, um dos ensinamentos é a questão do vetor. Vetor é apontado para dentro, vetor é apontado para fora. Nós naturalmente somos vetor apontado para dentro, ou seja, eu tô focada em tudo que o mundo vai me entregar. O que meu marido me deve, o que minha chefe me deve, ela deveria me dar uma promoção, porque a minha mãe deveria estar fazendo isso por mim, deveria estar em casa me ajudando a cuidar da minha filha. Só que, na verdade, a gente tem que ser vetor apontado para fora. O que eu posso entregar para o mundo, o que eu posso entregar melhor para minha casa, o que eu posso entregar melhor para o meu trabalho. Quando a gente faz isso, a ação está aqui. As coisas estão aqui. Eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que nesse processo de casamento, você se lembrar disso a todo momento, que eu tenho que fazer o meu melhor. E as coisas que vão vir de fora, se o buffet tá fazendo o que eu quero ou não, se minha mãe tá fazendo, se tal pessoa ficou chateada ou não comigo, não importa. O que importa é a nossa ação. E não que a gente vai ficar saindo com raiva de todo mundo, não. É literalmente um olhar genuíno para aquilo de... Eu entendo. Leveza. É o como. Ai, que legal. Que delícia ouvir isso. Assim, deu até um alívio. Porque tira aquele peso, né? Porque senão você entra muito naquele ponto, tipo assim, não, eu tenho que fazer porque fulano, ciclano, alguém falou, né? Que tem sempre essa coisa do tipo, igual você bem pontuou. Todo mundo quer o bem. Todo mundo quer o bem e as pessoas estão pensando num bem comum. Então, o que mais me fizeram, assim, não é possível que você não vai convidar essa pessoa pra ser sua madrinha.
Tipo, da família, por exemplo. Assim, não é possível que você não vai convidar esse primo pra ser seu padrinho. Não cabe. Tipo assim, eu queria muito, eu sei que você tá certo, eu queria muito convidar essa pessoa, mas eu tenho 6 casais. Tem limitação. Você quer que eu coloque o casamento inteiro como padrinho? Não tem jeito. Pedro Ivo quer. Pedro Ivo quer. Faz de padrinho, você já Fica a dica. Não, eu fiz, ele não fez ainda. Ele tá ali assim, ó. Ai, meu Deus. Ele tá com medo. Eu tô com medo. Eu tenho medo de colocar no papel. É que a gente tem família grande, né? Quem tem família grande sofre muito com isso. O que eu fiz foi... Minha mãe tem 7 irmãos, né? Então, o que eu fiz foi... Eu coloquei um representante de cada família em algum papel especial. Então... o primo foi pra padrinho, o outro, a sobrinha, a filha, que entrou com a aliança. Fica a dica aí, ó, Pedro. Isso ajudou, porque aí não precisou todo mundo de padrinho. Família grande, tipo, elencar papéis, papéis né? diferentes, assim, pra pessoa se sentir importante. Porque eu acho legal isso, né, da pessoa se sentir importante. É muito legal você dar uma responsabilidade pras pessoas. Não só padrinho e madrinha, né? Tem várias questões. Às vezes você pode falar pra pessoa que você não colocou nada, tipo, olha, me ajuda no dia das fotos, você é uma pessoa muito boa com isso, me ajuda no dia das fotos, que dá um papel, né, dá uma importância para a pessoa nesse processo. E pensando dessa forma, é muito legal porque, assim, tem muito essa visão, assim, o padrinho são os mais importantes. Não é? E quando você traz essa visão de dar outros papéis ali, você tá dando uma função importante porque, querendo também. ou não, o que a gente tá dizendo ali pra pessoa quando você escolhe ela pra ser seu madrinho ou padrinho, você é importante, né? Isso que você tá querendo dizer pra pessoa. Você é importante aqui. Você tá ali pra me representar meu amor. Mas tem outras formas da gente pedir isso pras pessoas também, né? De ajudar numa lista, no planejamento. A gente tem muita mania de não pedir ajuda, né? Você tá surtando ali naquela coisa e não pede ajuda. Às vezes, uma conversa que você tem com uma amiga, uma conversa que você tem com alguém, abre tanto. Um podcast que você ouve, né, ali sobre aquilo, abre tanta cabeça que você vê outra solução, vê outra possibilidade, assim. Total. Então, nossa, achei fantástico dá importância. isso. Criar esses novos papéis, né? Exatamente. Tipo, pensa pra alguém que você trouxe aí, tipo assim, pra cuidar dessa visão das fotos. Gente, olha, é o responsável pela memória do casamento. Exatamente. Assim, porque a gente acha, só os padrinhos vão ali. Às vezes tu escolhe até padrinhos que nem te ajudam. Você é o padrinho da foto, você é o padrinho do vídeo, você é o padrinho... Esse racional vale pra tudo no casamento, porque não necessariamente pra essa questão de escolha de padrinho, mas isso de você sair do script. Porque quem disse que tem que entrar o pai do noivo com a... Sabe? O protocolar também caiu muito. Sai do protocolar e vai pra sua realidade. O que cabe? Quem é importante pra você? É importante pra você... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No nosso caso, a gente teve os casais de padrinho e eu tenho 2 melhores amigas que são, assim, muito, muito, muito melhores amigas. Eu fiz as 2 entrarem juntas. Elas foram as primeiras a entrarem juntas, carregando uma flor cada uma. Às vezes alguém vai olhar e falar assim, nossa, que estranho, né? 2 meninas entrando juntas, o que é isso? Não é padrinho... Não interessa, são as minhas 2 melhores amigas que entraram e que eu amei ver elas entrando depois no vídeo, né? Que eu não vi, porque eu entrei depois. Mas assim, saia dessa coisa do tem que ser assim. Não tem que ser do seu jeito, né? Tem que ser a sua história, tem a sua verdade. Tem que ser do seu jeito, da sua verdade, do seu jeito que você gosta. Outro exemplo também, eu e Renan, a gente é sempre, agora não tanto, né, mas sempre foi muito baladeiro. Agora não muito que temos uma bebê, mas a gente fazia muita questão do momento da festa, até porque a gente já tinha vivido o nosso casamento civil, já tinha vivido uma cerimônia, a gente queria mais mesmo era aproveitar com as pessoas. Os reis do festival. Os reis dos festivais, a gente era, sempre um festival eletrônico, sempre, só ia só nós 2, assim, só os 2. E aí, assim, a gente falou pra assessora, falou, eu quero minha festa começando 1 hora mais cedo. Renata, mas aí as pessoas não vão ter jantado. Eu falei, elas jantam com a música acontecendo. Tá tudo bem. Vai ter alguém que ficou incomodado, que, nossa, que teve que jantar com a música alta, a tia-avó lá vai estar... Tudo bem, tá tudo eu certo. Entendo o seu incômodo, mas eu quero a minha festa com mais horas de festa. E num formato protocolar então depois aí a música depois que acaba de jantar, exatamente. Por isso que é importante os noivos trazerem a essência nessa roteirização. Exatamente. Porque numa roteirização convencional, isso não Você não tem nem escolha, não, né? Isso não entraria. Depois, só vai começar a balada depois. Isso, e as pessoas vão tentar te convencer que você tá maluco. Os assessores, as pessoas dos buffets, assim, porque é assim, sempre foi assim, casamento é assim, por que você tá querendo... Mas a festa é que minha, sai fora gente. do script tipo assim, a festa deixar é minha. eles doidos. Isso eu acho que é uma coisa, a festa é de vocês, assim, sabe? A festa é dos noivos, vivam isso, sabe? Do jeito que vocês querem viver. É claro que também tem coisas que você não pode também virar só um festival, né? Não, e também, assim, aí vira uma festa de aniversário. Uma festa de aniversário. Não, tem a cerimônia e é muito importante. Acho que quando a gente tá no planejamento, a gente não entende
o tamanho da importância da cerimônia. Assim, a gente imagina que vai ser aquela coisa, assim, e é muito rápido que acontece, mas quando você tá ali vivendo, na hora que você chega, que você entra, assim, que você vê aquelas pessoas que você ama, assim, eu acho que é uma bolha que você entra e vive aquilo, assim, por horas e horas e horas. É surreal, assim, o sentimento. É surreal. Eu quero casar mais milhões de vezes. Milhões de vezes. E é bom que, assim, planejar é com você mesmo. Ah, eu adoro. Então... Adoro fazer um planejamento, adoro colocar as coisas em ordem, ver, assim, um cronograma bonitinho. Adoro ver tudo isso. E, assim, falando em antecedência de casamento, você teve a antecedência do mundo, digamos. Ai, mas foi horrível isso, tá? Não foi muito legal isso, porque não. dá uma ansiedade, É, né? é. Chega meu dia, Não por definir favor. as coisas é muito ruim, né? O planejamento, ele envolve isso, Definições. Né? Você tem que ter um ponto. Você tem que precisa ter um saber até que onde dia que vai ser. Quando é. Senão ele fica perto. E aí tinha muito isso, né? A gente remarcava, aí chegava 2 semanas antes e falava, olha, veja bem, nem desse jeito vai dar pra ser. Não dá, não... Isso que aconteceu, eu tava comentando, né? Que a gente foi fazer o pra 80 pessoas no buffet, só jantar. A gente, beleza, vamos seguir com essa ideia. Faltando 2 semanas, começou a segunda onda. E aí, não vai dar pra ser nem assim. Então, assim... Aí foi pro plano C. Aí a gente falou, vamos decidir, vamos fazer logo do jeito que tem que ser, porque senão não vai sair. E definições são muito importantes, né? Quando a gente... É assim que vai ser, acho que vai libertando. Então, também tem isso, assim, defina o quanto antes as coisas. Não fica com as coisas em aberto. Onde será? O que será que eu vou fazer? Isso dá muita ansiedade também. E quanto mais a gente tirar, como você falou, né? Que você monta esse planejamento e coloca lá coisas, assim, o detalhe do detalhe, mas para tirar mesmo essa demanda, é o que a gente fala de lista, né? Para você fazer, porque uma hora você vai fazer. Se você fizer isso nos dias próximos e tudo mais, que você vai ali... Não dá certo. Então, você pode antecipar isso, né? Sim. Que é o que a gente mais fala aqui. E entrando nesse processo de lista com você, a gente quer saber muito da sua lista. Quanto tempo antes que você fez? Lista de convidados? Lista de presentes. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, gente. Olha! Que legal! Porque a gente sabia, né, o que a gente tava indo se mudar juntos. Então, assim, a gente acabou fazendo. Só que, com essas mudanças todas que aconteceram, a gente acabou optando por tirar a lista de presentes físicos e foi pra lista de crédito. Porque a gente precisava de uma flexibilidade, né? Porque a gente não sabia nem... E aí? Onde a gente vai morar? O que vai acontecer? Né? Porque a gente não conseguia decidir. Até... Nem a data do casamento. Então, assim, como tava tudo muito... E a gente acabou precisando ter um fôlego maior. Teve coisas que a gente teve que pagar mais, teve coisas que a gente teve que... Então, foi muito importante ter esse crédito para ajudar a gente ali naquele momento que a gente precisava tomar essas decisões. Então, acabou virando lista de crédito, né? Que é uma função muito boa, né? Que, inclusive, é uma novidade que a gente vai trazer aqui. Mas que bom que você já trouxe um spoiler aí. É verdade, vai ter lista alinhado, de crédito. Tá tudo alinhado. Aguardem as novidades. É isso aí. Mas aí, entrando também nessa temática de lista de presente. Um presente, né? Você falou de crédito, mas um presente que, assim, te marcou. Talvez, eu acho que um presente de experiência que a gente ganhou, que foi um final de semana no Tangará, depois do casamento. Como a gente teve essas remarcações todas, a gente acabou perdendo a licença casamento, né, nos nossos trabalhos. Porque a gente casou no civil antes, então a gente teve o direito de tirar, acho que 1 semana, 10 dias, não me lembro agora quanto tempo que no casamento civil. Então a gente teve a lua de mel no auge da pandemia, a gente só conseguiu viajar para dentro do Brasil mesmo, fomos para uma praia em perto de Fortaleza, Fortim, chama. E a gente foi pra lá e tal. Então, depois no casamento oficial mesmo, a gente não teve lua de mel, não teve nem férias. Sim. Então, a gente casou num sábado, na segunda-feira, os dois, teoricamente, iam ter que voltar a trabalhar. E aí, a gente ganhou esses 2 dias ali no Tangará, de um casal de padrinhos queridíssimos. E aí, a gente foi e parece que a gente viveu 1 semana lá. Que é muito legal isso, né? Quando uma pessoa vai presentear o casal e sabe muito desse valor da experiência e tudo mais. Eu sou a pessoa das experiências. Porque além do presente, experiência é muito legal. A minha linguagem do amor não é presente. Eu não sou uma pessoa que vou dar presentes e vou reconhecer muito, mas assim, cada vez mais que eu estou me amadurecendo, eu estou vendo a importância dessa questão de ter ali um prato que a minha tia fez ou que comprou e alguém mandou e comprou, pensando na gente, assim, isso tá ficando cada vez mais forte em mim, assim. Mas eu sempre fui a pessoa das experiências, agora que isso tá mudando, agora que eu quero a minha casa mais arrumada. Hoje, se eu fosse casar de novo, eu faria uma lista física.
Eu acho que sim. Olha. Que legal. Eu acho que eu faria, tipo... Você... Então, o bom é que dá pra mesclar agora, né? É verdade, né? Dá pra fazer as duas coisas. E você hoje, na sua lista, o que não poderia faltar? Pra alguém hoje, que hoje, tá casando hoje eu sou a agora. louca das louças. Eu quero as louças maravilhosas na minha casa. Coisa de banho, sabe? De toalha, Coisa que você fala assim, cama, mesa e banho. Quando você é mais novo, você nem não liga, né? pra isso. Eu casei com o quê? 23 anos, sei lá. Você não liga pra isso. Depois, quando você vai ter na sua casa, que você vai viver na vida de casado, que aí você começa a ligar mais pra essas coisas. Então, né? noivas, coloquem todos esses itens na sua lista. Essas coisas clássicas que vão ficar pro resto da vida, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Dá pra ter de tudo um pouco. Sim. Como você falou da lista, né, Rê? Eu queria saber do casamento em si, cerimônia, festa e tudo mais. O que você mudaria se você fizesse hoje? Do grande, você tá falando, do grande. Né? Acho que principalmente isso de fazer ele ser pequeno de novo. Eu acho que ter vivido a experiência de um casamento pequeno, tão íntimo, né? Tão ali, tão agente. O grande... Pra mim, hoje é, assim, dispensável, né? O pequeno, pessoas próximas ali, isso que eu mudaria. Talvez ainda menos pessoas do que a gente já conseguiu reduzir de 370 para 150, eu reduziria ainda mais. E não porque, tal pessoa, convidei... Eu acho que, assim, a gente tem... Eu gosto de pensar, quando eu pensava na lista, eu pensava que era como se fosse uma cebola. Que quando você tem um primeiro núcleozinho ali, que você tá ali, que são seus pais, irmão e tal, é o seu primeiro núcleo. Aí você passa pra um outro núcleo, tá? Então, tios. Só que você não vai conseguir convidar um tio. Você tem que convidar todos os tios. Então, é a camada inteira. Exato. É a camada inteira. Aí tá, trabalho. Você pula pra uma outra camada. Você não vai conseguir chamar uma pessoa, você chamar todas as pessoas do trabalho. Então, eu falo que essa lista é camadinhas de cebola. Quantas camadas você vai querer colocar ali? Então, hoje eu ficaria muito tranquila de ficar bem na camadinha, bem pequena ali, sabe? De pessoas assim... Família, próximos amigos, núcleo, melhores amigos, que foi o primeiro, né? Vamos convidar a Rê pra ajudar a fazer a nossa lista. Tô adorando essa... Olha, conhecendo o Pedro, eu sei bem como tá sendo difícil. Eu sou prática que nem tu. Agora aqui... Inclusive, eu imagino que ele deve estar convidando até rainhas dele. Eu adorei esse esquema da cebola. A gente pode até trazer isso pra rede social, né? Pra fazer uma Quais são as camadas que você vai indo mesmo. ali, né? Acho que, e se você entra numa camada, você fica com dor de não convidar. Porque realmente é isso. É o resto todo. E quanto mais você sai, mais pessoas. Maior é a camada. Maior é a camada, mais pessoas tem ali. Então, assim, manter íntimo. E eu acho, honestamente, que hoje em dia as pessoas estão entendendo isso. Eu também acho. As pessoas estão entendendo que eu só tô convidando ali meu núcleo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que, até você comentou comigo, né, que vocês vão fazer um primeiro ali religioso, bem pequenininho. Façam mesmo isso, sem ninguém de fora. Porque, minha prima, não sei o que, adoro. Não, mas não tá no meu dia a dia, não tá vivendo meu relacionamento. A pessoa não vive ali, não vai na minha casa tomar um vinho. Vai na sua casa tomar um vinho? Convida. Não vai na sua casa tomar um vinho? Não convida. A gente ouviu isso uma vez, né, nessa estratégia, né? Do tipo assim, há quanto tempo você fala com essa pessoa? Pega no WhatsApp. Quanto tempo faz que você não fala com essa pessoa? Total. Então, aí vai tendo alguns gatilhos de tomada de decisão. Os pais ficam malucos com isso, né? Porque os pais ficam, mas como que você não vai convidar a sua tia-avó, que sempre pegou no seu colo, que lá. Que gosta tanto de você. Mãe, qual foi a última vez que a gente foi no aniversário dessa pessoa? Né? Exato. Pensar nisso, assim, quando foi a última vez que essa pessoa me chamou pra um evento na casa dela? E também pensar assim, ela gosta muito de mim, mas e do casal? Porque não é uma festa de aniversário. Ela pegou a Babi também no colo, quando criancinha, tipo, gosta... Entendeu? Tem que ter também essa muito visão. difícil, tá? Eu sei. É difícil fazer isso. Difícil. Mas, assim, depois, alguém que viveu isso já, viveu o pequeno e viveu o grande, viva o pequeno. Vá pro pequeno, porque é muito mais íntimo, é muito mais especial, é muito mais o seu dia. Faça os dois, qualquer coisa, se quiser, faz os dois momentos, porque o íntimo é, assim... Você trouxe isso o dia maravilhoso. Você trouxe isso muito com um brilho no olhar, né? Até diferente de, tipo, quando você fala desse ensaio, né? Que a gente chama de ensaio. Foi a coisa mais especial que a gente já fez, assim. Foi depois, antes da Antonella, né? Quer dizer, depois da Antonella. Rê, queria muito te agradecer pelo seu tempo, entusiasmo em trazer as suas histórias aí. Não, contar super aprendizado aqui, eu adorei, foi
mal, é Não, mesmo. eu acho que assim, ouvindo você falar, é isso, né? Ouvindo você falar e te conhecendo tão bem, pessoalmente e profissionalmente, é isso. A arte de planejar as coisas, mas também ter a saída pra tudo, né? flexibilidade. Aceitar. Que começou desde o pedido de casamento. Desde o pedido de casamento. Até, então, Já tinha sinais ali que a coisa ia ser complicada. Sensacional. Tem muito Ó. aprendizado. Eu acho que, pra gente fechar, né? Eu acho que ter essa consciência, essa tranquilidade, que mesmo que, calma que vai dar tudo errado, mesmo que der errado, tem um grande aprendizado disponível pra você naquilo ali. Tem alguma coisa maravilhosa que você vai sair muito mais fortalecido, muito melhor. Então, assim, no momento que eu tava vivendo ali as remarcações, a pandemia, tava muito angustiante. Hoje, eu olho e falo, graças a Deus a gente teve o casamento pequeno. Graças a Deus a gente passou por isso e teve esse momento, porque foi muito especial, assim. Então, ainda assim, mesmo que tiver o caos, vai ter alguma coisa que você vai ver que valeu muito a pena de ter vivido aquilo, assim, sabe? E não então, pode ser um sofrimento. não pode, Tem que ser ressignifica, legal, sabe? Tá tudo bem, passa, bola pra frente, vamos, assim, não colocar tanto peso, né? Tanto peso de uma coisa negativa. Muito, Foi muito. muito Nossa, legal. eu tô assim, ó... Fico feliz, adorei também vir aqui. Sensacional. Olha, quem não escutar esse episódio tá maluco. Fico feliz e boa sorte pra vocês no Obrigado. planejamento aí de casamento. isso aí. Muito obrigado por tudo, pelo seu tempo. Imagina. E tamo junto. Foi tamo ótimo, junto. amei. Obrigada, Demais, gente. Demais. E, Rê, deixa aí onde as pessoas podem te encontrar. Aliás, as pessoas têm que te encontrar. Exato. Porque é isso aqui o dia inteiro, tá, gente? O dia inteiro, é verdade. De várias esferas da vida e agora a mamãe. Então, pensa. Essa coisa da maternidade tá vindo forte agora aí de tema. Mas basicamente no Instagram. Meu dia a dia é no Instagram, minha empresa é o Instagram, então tô lá, Renata Tonaco. Só esse arroba mesmo, só me achar tranquilo. Ó, segue agora. Tem que agora. seguir. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.